Queridos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no texto do Evangelho de Mateus, capítulo 28, texto muito conhecido da Grande Comissão, um texto assim intitulado. E eu quero dar início, meu querido irmão, minha querida irmã, nesta noite, a uma série de mensagens que nós vamos trazer dentro deste mesmo tema, desafiando esta igreja a começar em mim, a vivermos o Evangelho de Jesus de forma muito prática, e eu pretendo que não seja apenas uma série de mensagens teóricas, onde nós vamos, na verdade, revisitar coisas que eu já sei que os irmãos conhecem, mas convicto de que é um momento importante para nós como igreja praticarmos e alinharmos essas coisas tão elementares da nossa fé, a nossa vida e a nossa igreja. Então, algumas coisas também práticas vão acontecer ao longo deste mês, dos próximos meses, movimentando esta igreja na direção da evangelização, na direção do discipulado. Isso não é uma ideia nova, esta é a missão de Deus para mim e para você enquanto igreja de Jesus. Ontem nós tivemos pela manhã com o grupo da igreja aqui do conselho, líderes da igreja conversando, fazendo, planejando algumas coisas, dando na verdade também um pontapé inicial para outras reuniões de planejamento como essa, que já ficaram inclusive agendadas. Foi uma manhã de bênção para a minha vida. Estou sendo desafiado pelo conselho para algumas coisas muito importantes, e digo isso de forma extremamente positiva, porque foi muito gostoso ouvir dos irmãos ali um feedback sobre as coisas que nós precisamos fazer, ao mesmo tempo que pude, como pastor, desafiar o nosso conselho a agirmos, a trabalharmos. E o conselho representa a igreja. Eu estou contando isso porque é uma coisa dos bastidores da igreja, mas é para nós, é para todos nós. Nós vivemos um mundo em crise de muitas formas, queridos, e de fato a solução é Jesus. Somos crentes apenas nominais ou somos discípulos de Jesus? Qual o seu verdadeiro compromisso com Cristo? Nós vamos nos alicerçar nisso, entender o que isso significa e vivermos o Evangelho de Jesus de forma intensa. Texto de Mateus, capítulo 28, a partir do verso 16, um texto muito conhecido. Ele diz assim: os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E então Jesus, aproximando-se deles, disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito. Esta noite, dando este pontapé inicial, através deste sim, que é o principal texto bíblico, que abre as portas para a evangelização, para o discipulado, à luz da orientação de Jesus. Gosto de pensar, queridos, que nós somos, enquanto cristãos, uma espécie de artesãos, e nós produzimos obras bonitas que nós vamos esculpindo. E essa escultura, ela não pode ser somente a nossa vida. Na verdade, uma igreja onde você investe só em você, e você é o artesão da sua própria vida espiritual, ela às vezes corre o risco, ou está fadada, a virar no futuro um museu de peças bonitas. E nós não fomos chamados por Deus para sermos museus de peças bonitas, somos artesãos, ajudando, esculpindo vida na vida. O nosso objetivo é formar outros artesãos, que sejam capazes também de esculpir outras vidas, de multiplicar isso, de fazer aquilo que aprenderam com Jesus, e a partir disso poder transformar a vida de outros. Fomos chamados pelo Senhor para isso. Esse é o coração do texto que nós temos diante de nós, texto conhecido como a Grande Comissão. Ele não é, queridos, dentro das Escrituras, e preste atenção nisso, não é um cardápio opcional da vida cristã. O texto da Grande Comissão não é uma possibilidade para a vida do crente. O texto da Grande Comissão é o cardápio, é o prato principal.
É o resultado de quem um dia, de fato, entregou a sua vida a Jesus. Com convicção, desceu as águas do batismo e entende o que é Jesus Cristo, Senhor e Salvador da nossa vida. Esse aqui é o clímax, talvez, do Evangelho de Mateus, escrito para um público judeu, numa época de perseguição, uma época complicada do Império Romano, principalmente para os judeus, mas a mensagem de quem foi Jesus, o que Jesus fez, neste Evangelho, culmina com esse grande momento de Jesus com esses irmãos. E algumas coisas que eu quero destacar muito rapidamente no texto, que são muito interessantes. Aliás, no primeiro momento, algo que me chamou sempre muita atenção e que para mim sempre teve um valor muito interessante, e que às vezes a gente deixa um pouco de lado nesse texto, mas isso sempre foi algo que me chamou muito a atenção, que é o fato de que alguns adoraram e outros duvidaram, porque o ponto de partida, queridos, desta missão é a adoração. A gente vê isso no verso 16. O ponto de partida é a adoração, e a gente precisa entender a profundidade disso aqui. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, diz o texto, o adoraram. Mas olha que interessante, mas alguns duvidaram. Vamos tentar entender isso. Isso tem uma coisa muito prática para a nossa vida, que diz respeito a como nós nos apresentamos diante do Senhor. A adoração aqui, queridos, nesse texto é prostrar-se completamente. A palavra grega, talvez mais profunda para traduzir adoração, que é proskineo, é usada aqui nesse texto. É rendição total, é completa entrega, tem um significado simbólico, às vezes muito prático, inclusive de significar o rosto no chão, boca no pó, diante da grandeza de quem é o Senhor, a quem servimos, reverência completa. Então o texto vai dizer que quando eles viram Jesus, eles adoraram a Jesus, rosto em terra, rendição completa. Mas o texto continua dizendo que alguns duvidaram. Essa palavra duvidaram precisa ser assim, bem compreendida nesse texto. A dúvida aqui, queridos, ele não significa... isso é mais fácil da gente entender na língua original. Não quero ficar entrando nesses detalhes muito técnicos, mas não significa, em hipótese alguma, nesse texto aqui, rejeição a Jesus Cristo. É uma espécie de hesitação. Vocês percebam o momento em que eles estão vivendo, tudo o que está acontecendo, eles enxergarem em Jesus, aquilo causa uma certa confusão. A experiência que eu e você temos hoje da história, do que Jesus viveu, da ressurreição, Jesus indo ao céu, sendo testemunhado, esses homens não viveram essas coisas ainda, eles estão vivendo aquilo. Então, ao mesmo tempo que eles se prostram completamente diante do Senhor, existem alguns ali no meio, né, com personalidade diferente, com um jeito diferente de viver a sua fé, que o texto faz questão de destacar que eles duvidaram. Por que eu gosto disso, queridos, nesse texto? Isso, de certa forma, para mim é libertador. A missão do Senhor, que muita gente às vezes olha para esse texto bíblico da comissão e tem nisso aqui um peso. Deus me convocou para um negócio pesado. Queridos, ela não começa com uma fé perfeita e inabalável. Sim, completo entendimento de quem é Deus, de quem me chamou para essa missão. Rendição completa ao Senhor. Mas o texto, diante de toda essa importância, faz questão de ressaltar, orientado pelo Senhor, isso é inspiração da palavra de Deus, que alguns naquele momento estavam ali, eles duvidaram. E às vezes nós também somos assim, às vezes um encontro genuíno com Jesus, ressurreto, nos leva a esta adoração verdadeira, ainda que tenhamos muitas coisas em relação à nossa vida de fé que geram em nós hesitação, perguntas, dúvidas. Isso faz parte da vida do crente. Eu quero começar falando disso no texto para que você se lembre que Deus capacita você, que todas as coisas que nós vamos aprender durante este mês, que nós vamos pensar, faz parte do mover de Deus na nossa vida, imperfeitos e falhos como nós somos.
Muita gente fica querendo usar a desculpa de que para eu testemunhar de Jesus, para eu cumprir a grande comissão, eu tenho que fazer uma faculdade de teologia, eu tenho que ser um santo, fazer tudo certinho. Santidade, queridos, faz parte do caminhar do cristão todo dia. Ela não é medida num grau onde eu sou melhor do que você é melhor do que eu sou mais santo que você. A gente entra num outro, isso é outra coisa. O fato é que, alcançados por Jesus Cristo, o Cristo ressurreto que vive, que está conosco hoje, nós vivemos uma vida para Ele, nós adoramos, nós nos prostramos diante dEle, e Ele sabe que às vezes a gente tem dúvidas, às vezes a gente hesita, isso faz parte. Aqueles que caminharam tão de pertinho com Jesus fizeram isso. Alguns duvidaram. Se esse é o ponto de partida, queridos, da missão, a adoração, parece que não combina, né? Mas é a adoração verdadeira, total rendição, ao mesmo tempo que com uma consciência da nossa fragilidade e às vezes até da nossa incredulidade. Se esse é o ponto de partida, o fundamento da missão, que é o que o versículo 18 diz, é a autoridade absoluta de Cristo. Queridos, olha o que diz o verso 18: então Jesus, aproximando-se deles e disse, Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Queridos, vamos pensar aqui algo importante. Jesus não disse, você tem toda a autoridade, vocês têm toda a autoridade. Nós vamos trabalhar ao longo desse mês, nós vamos abordar o poder do Espírito Santo, porque sim, há autoridade em nós, sim, essa é uma coisa que nós vamos trabalhar. Venha, ouça, a palavra de Deus vai nos ajudar a compreender isso. Mas o alicerce, a autoridade vem do Senhor, toda a autoridade é do Senhor. É minha autoridade, diz o Senhor. Esta é uma declaração de Jesus diante dos seus discípulos, que está fundamentando e marcando aonde está a rocha da igreja, o alicerce da igreja, é Jesus. Ele tem toda a autoridade, ele não tinha, queridos, toda a autoridade, ele tem toda a autoridade, porque ele está vivo. Ele tem toda a autoridade. Nós precisamos entender isso e aplicar isso a coisas práticas da nossa vida, de forma a vivermos debaixo da autoridade de Jesus e compreendermos a bênção disso, o poder disso através dessa autoridade na minha vida, reconhecendo que tudo é para o Senhor. O Evangelho, queridos, não é a apresentação de oportunidades, um cardápio de coisas para a sua vida espiritual, aonde você pode escolher aquilo que você precisa nesse momento de Jesus ou não. Não, o Evangelho é Jesus, é a pessoa de Jesus. Ele é a autoridade máxima para que nós possamos, então, ensinar as pessoas isso. Ele, Jesus, é o fundamento principal. Precisamos fazer discípulos, queridos. Precisamos avançar. E enfrentamos oposição para isso. E o mundo, e nós precisamos entender e abrir os nossos olhos e não tapar o sol com a peneira. O diabo, ele conspira contra. O diabo, ele se levanta contra. Muitas coisas vão acontecer na caminhada cristã que vão tentar impedir você de avançar com a mensagem do Evangelho. Coisas, muitas vezes, eu me preocupo muito com essas coisas sutis, que vão afastando você do que de fato é o Evangelho e do que de fato você precisa fazer enquanto cristão. E a gente às vezes vai sucumbindo a essas oposições. E às vezes essas oposições que vão surgindo, esses problemas vão diminuindo a gente, vão trazendo talvez um complexo que a gente vê de muito crente por aí, um crente meio medroso, em frente à oposição do mundo, em frente às coisas, às dificuldades, às barreiras que se levantam. Que oposição, queridos!
Toda a autoridade dos céus, do Criador dos céus e da terra, foi dada a Jesus. Ele tem toda a autoridade para quebrar cadeias, como nós cantamos durante o batismo, dissipar as trevas. E é esta autoridade dele que ele dá para mim e para você, através de uma vida de evangelização e de discipulado. Você precisa compreender que ele é Cristo. O texto de Filipenses eu não poderia deixar de ler, separei 2 versículos, capítulo 2, verso 9 a 11. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esta autoridade é inquestionável, este fundamento é inquestionável. E a partir daí nós chegamos no terceiro ponto, o foco da missão. Então, a parte prática que cabe a mim e a você, fazer discípulos que transformam vidas. Foi isso que o Senhor nos pediu para fazer. A partir deste reconhecimento de quem é, da adoração perfeita, da rendição, da plena consciência da autoridade máxima que é dele, Jesus nos convoca, ele nos chama para uma missão. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Queridos, este versículo, um dos mais famosos da palavra do Senhor, mais conhecidos, eu preciso dizer para você algo que eu sei que muita gente já sabe, mas se você não sabe, é fundamental nesse texto, você entender que o imperativo, o único verbo que está no imperativo aqui, é fazer discípulos, não é ir, é fazer discípulos, porque isso tem uma implicação prática bastante profunda. O texto vai dizer indo. O texto vai dizer que à medida com que você vai viver a sua vida, você vai evangelizar. A sua missão faz parte do seu cotidiano, faz parte do seu dia a dia. É uma coisa ordinária que você está fazendo a cada dia. É à medida com que eu estou vivendo a minha vida. A missão, ela não é só para dentro das 4 paredes de uma igreja. A igreja é enquanto nós vamos. A igreja vive enquanto nós vamos andando, enquanto você está durante a semana na sua casa, fazendo as suas coisas, no seu trabalho, com os seus desafios, nós estamos caminhando. E enquanto nós estamos caminhando, enquanto nós estamos vivendo, enquanto nós estamos testemunhando e evangelizando as pessoas, nós então temos este imperativo. E isso traz para mim e para você a óbvia compreensão de que é algo intencional, eu preciso fazer discípulos. E aí fazer discípulos não é só chegar e falar para a pessoa quem é Jesus. Porque aí o texto vai falar para nós que essa pessoa precisa ser batizada, vem desta compreensão, desta entrega a Jesus, desse testemunho público, daquilo que nós vimos aqui. Mas aí o texto vai continuar a dizer que eu preciso ensinar a obedecer aquilo que eu aprendi com Jesus. Isso é discipulado verdadeiro, queridos. A responsabilidade de ensinar alguém, de andar com alguém, de crescer com alguém, de caminhar com alguém, é minha e sua, é obediência ao que é mais básico para a vida e para a missão de uma igreja e de um crente. E eu repito para você, não é uma coisa opcional dentro de um cardápio de possibilidades do Evangelho. Esta é a missão principal. O imperativo aqui, queridos, é isso, fazer discípulos, à medida com que você vai vivendo, à medida com que você vai caminhando, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo aquilo que aprenderam com Jesus, que nós aprendemos com Jesus. Queridos, é algo prático, é algo prático. Aqui está o nosso desafio. Aqui está o desafio para a nossa igreja, e não é o desafio da primeira igreja batista de Palmas, é o desafio de toda a igreja. E eu fico me perguntando, queridos, se nós estamos agregando pessoas,
aos nossos momentos, se nós estamos trazendo e atraindo pessoas para um movimento, ou se nós estamos formando discípulos de Jesus. Nós não fomos chamados por Jesus para atrair pessoas para um ambiente, para falar que a vida delas pode ser melhor ou não. As coisas que o Evangelho vai fazer na vida são coisas muito importantes, esse é um outro assunto. Mas nós somos chamados, queridos, para fazer discípulos de Jesus, para ensinar as pessoas a viverem como Jesus viveu, para serem testemunhas daquilo que Jesus foi. Nasceu de novo, deu fruto o evangelismo, o indo, caminhando, deu fruto, foi integrado à igreja, faz parte da igreja, desceu as águas do batismo, testemunhou isso de forma pública, batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como Jesus Cristo pediu, ordenou nesse texto. Agora essa pessoa está aprendendo a obedecer a Cristo. Agora essa pessoa, ela está entendendo o que isso significa em todas as suas áreas, e o texto é claro em dizer, nós precisamos ensinar. O ensino dentro do discipulado, o ensino da vida na vida é algo muito importante. E eu vou desafiar você, meu irmão, a pensar sobre isso. Você já discipulou alguém? Você já caminhou com alguém? Você é crente em Cristo Jesus? E você já pôde transmitir aquilo que Deus fez por você para alguém? Ou você acha que esta função é uma função do seu pastor, é uma função só do professor da escola bíblica dominical, da estrutura religiosa, que está aqui bem a servir para você? Mas, querido, a bênção do Senhor para a sua vida maior está em você cumprir aquilo que Deus, claramente nas Escrituras, preparou para você. Isso é uma coisa para você. A representatividade aqui da igreja, do coletivo da igreja, diante do discipulado, é sim muito importante, mas é um chamado pessoal, para todo o cristão. Aliás, outra coisa, você tem alguém que caminha com você, você confia em alguém, você consegue. A gente parece que desenvolveu socialmente e religiosamente um ambiente que às vezes é pouco até propício para isso, porque a gente não confia muito nas pessoas, você não pode falar qualquer coisa para qualquer um, é perigoso, né? Você vai se abrir, corre o risco daquilo, né? É como se virasse um emaranhado social, onde eu, de fato, tenho intimidade com alguém, ter liberdade e entender a autoridade dada por Jesus para ensinar a obedecer aquilo que Jesus falou, me sujeitar a orientação, ao conselho de alguém que eu conheço, que eu confio, que eu entendo ser um instrumento de Deus para a minha vida. Esta troca profunda espiritual, às vezes ela pode parecer que não casa no nosso mundo. Mas isso, queridos, é do diabo, porque é o diabo que plantou nesse mundo essa ideia atual que nós temos hoje de completo individualismo, de que você é senhor de você mesmo, que o melhor é você e o que importa é para você, que a outra pessoa não é tão importante quanto você. Isso não é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é amor ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como você ama você mesmo. Esta é a proposta simples do Evangelho de Jesus, e eu não tenho como fazer isso sem me relacionar com as pessoas. E isso é discipulado, isso é ensinar. A gente vai perceber, tem alguns textos bíblicos muito interessantes que falam sobre isso. 2 Timóteo capítulo 2, verso 2, que aliás é um texto bíblico que eu vou utilizar amanhã de manhã, já convido você para a nossa live de oração. Eu vou falar rapidamente uma reflexão neste texto, que é um texto muito bonito, que diz assim: as coisas que me ouvi dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar outros. É o apóstolo Paulo vivendo aquilo que aprendeu com Jesus, com Timóteo. E dando continuidade a esta corrente, que começou ali com Jesus e com aquelas pessoas, e que chegou até nós hoje. Percebe isso, queridos? E por fim, o que sustenta isso tudo? E aí talvez se nós não tivéssemos este finalzinho, o verso 20, a parte B, nada disso daria certo. Mas nós temos certeza que isso dá certo.
Porque o texto diz: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Quem disse isso, queridos? Jesus, não foi? Jesus está aqui, Jesus está conosco, Ele está caminhando conosco, Ele está aqui comigo, com você. Jesus está aqui, queridos. Toda a autoridade que foi dada para Ele fez com que Ele convocasse a mim e a você para uma missão que não é uma missão difícil, não é um peso, é um privilégio. E Ele está comigo, e Ele está caminhando comigo, Ele está me ajudando, Ele está me orientando, Ele está me aperfeiçoando. Eu tenho a companhia constante dEle. Eu estou com vocês. Coisas que, quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos muitas vezes Deus prometendo aos seus. Há grandes homens e mulheres de Deus que caminharam e que são testemunhas daquilo que Deus fez. Nós vemos muitas vezes Deus dizendo a Jacó, a Moisés, a Josué: eu estou com vocês. E Deus diz a mesma coisa para mim e para você a partir de Jesus: eu estou com vocês. Vocês não estão sozinhos. A promessa de Jesus aqui, queridos, é para todos os dias, é sem interrupção, é até o fim dos tempos. O Evangelho é algo prático. E meu irmão, minha irmã, deixa eu falar uma coisa para você: não existe nada mais lindo, mais maravilhoso e mais edificante na vida de um cristão quando a gente vê uma pessoa sendo transformada pelo Evangelho de Jesus, e quando a gente consegue participar desse processo. Queridos, não tem nem como a gente ter glória para nós, não tem. Você percebe, queridos, eu posso dizer isso para você com muita clareza, tranquilidade, eu já vivi isso muitas vezes na minha vida. Você percebe, você vê Deus fazendo as coisas, Deus transformando a vida das pessoas, e você se sente privilegiado por poder fazer parte desse processo como um instrumento nas mãos de Deus, e você percebe o poder do Evangelho de Jesus que transforma. Quantas vezes, quantas pessoas, queridos, eu já conheci, que me procuraram, que eu comecei uma caminhada, que eu olhei e falei assim: esse aí não tem jeito, esse aí não dá não. Às vezes, na minha incredulidade, voltando lá para o começo do texto, tem situações que a gente pensa assim: não, deixa esse aí para lá, porque esse aí vai dar trabalho demais, esse aí não merece. E a gente começa a caminhar um pouco e a gente percebe que a gente estava completamente equivocado, porque Deus ama a todos, Deus transforma, queridos, Deus muda, Deus restaura, e você fica embasbacado com aquilo, e você olha e você fala assim: Senhor, misericórdia. Coloque-se diante de Deus, seja um instrumento nas mãos do Senhor, abra o seu coração para fazer aquilo que Deus chamou você para fazer, e Deus vai agir através de você. Ele está conosco, queridos, nós não estamos sozinhos nessa caminhada, a autoridade é toda dEle, nós somos instrumentos e privilegiados por termos sido chamados pelo Senhor para esta missão. Esta é a essência da grande comissão. Recapitulando, para você gravar isso vai servir como base para a gente conversar muitas coisas sobre isso, sempre à luz da palavra de Deus. A nossa missão parte de um lugar de adoração, mesmo com as nossas dúvidas e hesitações. Ela é fundamentada não em nós, mas na autoridade inabalável de Cristo sobre tudo e todos. O seu foco claro e inegociável, queridos, o texto é claro, é fazer discípulos, é um processo intencional. Ir, batizar e ensinar, fazer discípulos até o fim. Ela é sustentada pela mais doce das promessas, a promessa da presença contínua de Jesus até o fim. Pense em algumas coisas, meu irmão, minha irmã. Pense em algumas coisas. Nós estamos falando de um processo muito prático. Dentro desse processo prático, a sua vida cristã, ela se encaixa onde? Você já caminhou com alguém? Você está disposto a separar um tempo da sua vida para dedicar a alguém? A conversar com alguém, a se interessar por alguém? Porque tem que começar na sua disposição. Eu tenho um monte de coisa para fazer, eu tenho meu trabalho,
estou dizendo para você deixar de fazer nada do que você já está fazendo. A sua vida é indo. É indo. Mas precisa dentro desse indo a intencionalidade de fazer discípulos. Você se permite ser discipulado por alguém? Ou você acha que você é o crente que já sabe de tudo, que não tem nada para aprender mais com ninguém? Se você tem essa mente, meu irmão, minha irmã, que Deus tenha misericórdia da sua vida. Porque nós temos muito o que aprender uns com os outros, até a volta de Cristo. E esta dinâmica é a dinâmica proposta por Jesus para nós. Meu irmão, minha irmã, como eu disse, eu quero transformar isso de forma prática em algumas ações no nosso meio. A gente vai começar a falar sobre isso, não é campanha, não é movimentação para mudar as coisas todas da igreja, não é nada disso. Mas é olhar para a realidade do nosso mundo hoje e focar naquilo que Deus pede para que a gente foque, fazer discípulos de Jesus, viver intensamente o Evangelho de Jesus. E por isso eu queria que você preparasse o seu coração, que você pensasse sobre essas coisas, que você entendesse que Deus lhe chamou para isso, esse é propósito do Senhor para a sua vida. Eu quero orar com você, quero orar pela nossa igreja neste momento, eu quero orar por esta caminhada que nós estamos iniciando, orar pela sua vida, pedindo ao Senhor que no nome de Jesus possa falar com você, que não seja uma coisa humana do seu pastor lá na frente falando. Eu não quero apenas mexer com a sua emoção, não é isso, queridos. Somos emocionais, não tem como não mexer, faz parte, é também importante. Mas eu quero que você compreenda aquilo que Deus chamou você a fazer a partir de Jesus Cristo nessa nossa caminhada. Deus, o Senhor sabe da minha sinceridade de coração diante do Senhor. Deus, o Senhor me conhece. E eu, Pai, diante do Senhor, de forma muito humilde, Pai, e completamente dependente do Senhor, quero dizer para o Senhor, a começar em mim, que preciso do Senhor. Tem sido semanas intensas na minha vida, Deus, onde o Senhor tem falado muitas coisas. E eu tenho estado, Pai, diante do Senhor, feliz por poder ouvir estas coisas. E, Pai, entendo, Pai, no nome de Jesus, como pastor desta igreja, que o Senhor não está falando isso só a mim. Porque eu não estou sozinho neste lugar, eu não sou dono deste lugar. Este lugar é de Jesus. Ele é o centro de toda a nossa vida. Nós estamos juntos aqui para, orientados pelo Senhor, Deus, caminharmos segundo a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Às vezes, Deus, a começar em mim, nós precisamos quebrar alguns paradigmas, repensar algumas coisas, Deus, que nós fazemos há tanto tempo e vivemos há tanto tempo, Deus, e nos acostumamos com isso, mas isso nos impede, Deus, de tomarmos algumas coisas, algumas atitudes práticas e simples, Pai, que vão nos movimentar em direção ao que claramente a Tua palavra nos diz. Aliás, Deus, no nome de Jesus, nos ajude, Deus, a ter na Tua palavra a centralidade de toda a direção. A revelação do Senhor para nós é a Tua palavra. Não nos permita, Deus, inventarmos nada, acrescentarmos nada, inserirmos nada nesta missão que já foi planejada, com todos os detalhes, perfeitamente planejada, fundamentada no Senhor, executada com o poder do Senhor. Nós somos instrumentos nas Tuas mãos. Por isso, Deus, nós precisamos do Senhor, nós precisamos do Senhor. Nós precisamos da Tua direção, nós precisamos, Deus, da capacitação, nós precisamos, Deus, da ação do Teu Santo Espírito, para que, Deus, nós possamos sermos edificados, Deus, quando enxergarmos mais esta ação do Senhor, esse poder do Evangelho transformando a vida de pessoas, Deus, e para que nós possamos, Pai, abençoar a vida daqueles, Pai, que estão ao nosso redor, ajudando a cuidar uns dos outros. E Deus, num mundo que hoje, por muitas pessoas, especialistas cristãos e não, consideram um mundo doente, Deus, que nós sejamos um povo saudável. Saudável porque estamos alicerçados na Tua palavra, estamos cumprindo a Tua missão. Deus, é isso que nós queremos, é isso que nós precisamos. Usa a nossa vida,
Capacita meu irmão, minha irmã. Perdoa, Deus, as nossas falhas, os nossos pecados. Não permita, Deus, que o egoísmo, que às vezes, Deus, soberba, coisas da nossa humanidade se sobreponham, Deus, à voz do Senhor falando ao nosso coração. Usa, Deus, a cada um dos meus irmãos e irmãs a começar em mim, neste lugar. Ajuda-nos nesta caminhada que começamos hoje. Que no nome de Jesus nós possamos aprender com o Senhor na Tua palavra. É a minha oração. Oração que eu faço no nome santo de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus nos abençoe, que Deus nos ajude nessa caminhada.